Romanos, capítulo de número 11, versículos 35 e 36. Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Eu gostaria de abordar 3 princípios aqui que vão fundamentar, na minha opinião, a prática do dízimo nos nossos dias. Esses 3 princípios são a moralidade cristã, o princípio da semeadura e o ato profético do Abraão que apontava para a cruz. Princípio número 1, o princípio da moralidade cristã. De acordo com Lucas, capítulo de número 6, versículo 38, nós encontramos o seguinte registro: Dai e dá-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. O princípio da moral cristã tem na sua essência o desprendimento, a generosidade, a liberalidade. Por isso que aqui Jesus fala da importância de nós darmos, porque quando assim fazemos, nós seremos recompensados de forma generosa, ou seja, um princípio moral gera outro princípio moral como resposta. De acordo com 2 aos Coríntios, capítulo de número 9, o versículo 11, nós encontramos o seguinte: enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Então, o princípio da moralidade tem na sua essência essa generosidade, que vai resultar em glórias e honras a Deus quando nós somos movidos por este princípio da moralidade. Alguém disse que a moralidade é o mundo da conduta generosa. Provérbios, capítulo de número 11, versículo 26. Diz o seguinte, ou melhor, o 25. A alma generosa prosperará, e quem dá de beber será descendentado. Outra versão vai dizer, a alma generosa prosperará, e aquele que atende será atendido. Então nós vemos que esse princípio da moralidade, ele transcende a própria lei quando vigorada durante os dias ali do Moisés, quando a lei do dízimo foi regulamentada, porque o princípio moral ele vai além. O princípio moral leva o indivíduo a fazer alguma coisa por uma questão de dever de consciência e não de um dever moralista. Alguém disse o seguinte, aliás, um pensador de nome Kant, século XVIII, ele disse que a moralidade é uma realidade na história humana e a prática da referida não se dá por uma questão de circunstância cultural, histórica, psíquica, mas de uma exigência transcendental, ou seja, o próprio Deus colocou dentro do ser humano a necessidade dele ser um ser moral, um ser que procura distinguir entre certo e errado, bem e mal, e opta por fazer aquilo que é o correto, aquilo que vai trazer o bem não apenas para ele, mas o bem como todo, o bem para o coletivo. Então, o princípio da moralidade, nós temos aqui, então, nas Escrituras como uma realidade
Princípio este que tem na sua essência a generosidade, a liberalidade e o despreendimento. Princípio número 2 é o princípio da semeadura. De acordo com Gálatas, capítulo de número 6, versículos 7 e 8, diz o seguinte: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o espírito, do espírito colherá a vida eterna. Então, é o princípio da semeadura. Ninguém é obrigado a semear, mas uma vez semeando vai colher. Isso vale tanto para o bem como para o mal. E nós estamos falando aqui da semeadura voltada para o bem comum de todos. A semeadura que glorifica a Deus. Semear no Espírito é isto, é permitir que o Espírito Santo nos conduza, nos direcione e presida nossas vidas, para que nós então possamos refletir o caráter de Cristo. De acordo com 2 aos Coríntios, capítulo de número 2 aos Coríntios, capítulo de número 9. E o versículo é o versículo 6, diz o seguinte: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Então, é a lei da semeadura. Nós semeamos e este ato de semear gera uma expectativa de retorno. E nós sabemos que seremos recompensados, porque é exatamente isso que Deus faz, porque Deus é o maior exemplo de semeadura quando ele entrega o seu único filho em sacrifício em favor da humanidade. Deus estava semeando através daquele dom maravilhoso, o dom do amor, que transcende qualquer outro dom. E o resultado a Bíblia diz que Jesus, quando ele foi entregue, ele tinha a expectativa de ver o retorno daquele sacrifício, que seria o fruto de toda aquela obra que ele estava empreendendo. Está lá em Isaías 53, versículo 11. Então nós sabemos que Deus é o maior exemplo de semeadura e nós devemos buscar em Deus o modelo. Semear o bem, o amor, o perdão, o bom senso, o respeito, a sabedoria. E assim por diante. E nós vamos estar colhendo. Com o dízimo, com as ofertas, não pode ser diferente. Se você semeia, você vai continuar colhendo. Provérbios, capítulo de número 19, versículo 17. Quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e este lhe pagará o seu benefício. A igreja é basicamente constituída de pessoas pobres. Sempre foi assim, desde o princípio. E quando nós estamos abençoando a igreja, a congregação, o ministério no âmbito evangelístico, enfim, o ministério eclesiástico, Deus ele vai nos recompensar, porque nós vamos estar abençoando pessoas necessitadas. Não é por acaso que nós temos assistência social na nossa igreja e nas igrejas sérias. É claro que eu não recomendo a prática do dízimo em qualquer igreja, mas tão somente nas igrejas que fazem um bom uso, um uso digno das ofertas e dos dízimos que são depositados na casa do Senhor. Muito bem, então este é o princípio da semeadura. Semeou, colhe. A Bíblia diz que cava uma cova, nela cairá. Semeadura negativa. Quem semeia vento, colherá tempestade. É a semeadura negativa. Quem semeia na carne, da carne colherá corrupção. Trata-se de uma semeadura estúpida. Mas o que semeia no espírito, colherá vida eterna. O terceiro princípio é o princípio do ato profético de Abraão, apontando para a cruz. Nós encontramos aqui em Gênesis, capítulo de número 14, versículos 18 a seguir. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho e era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele Abrão e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo.
É importante nós entendermos esse ato profético aqui, porque o Abraão ele estava numa guerra, num combate, saiu daquela guerra vitorioso. Nós estávamos também em uma guerra, só que na condição de derrotado. Jesus venceu a guerra para nós. Assim como Abraão teve vitória e na sua vitória teve um encontro com Melquisedeque, nós fomos vitoriosos graças a Jesus e agora estamos em comunhão com Jesus, o Melquisedeque dos nossos dias. O que aconteceu quando Abraão encontrou com Melquisedeque? Melquisedeque deu a ele pão e vinho. Pão e vinho é um símbolo da morte de Jesus. Pão e vinho. E nós reproduzimos de forma simbólica no culto da Santa Ceia, através do vinho, que representa o sangue, e o pão, o corpo de Cristo. Ou seja, quando Abraão ele se vê vitorioso, e ele tem um encontro com Melquisedeque, e ali ele recebe pão e vinho, ele enxerga a cruz, ele enxerga o significado profético lá em Jesus Cristo, porque a Bíblia diz que posteriormente o Abraão entregou o seu filho em sacrifício, e na hora do sacrifício Deus substituiu o Isaac por um carneiro, e ali ele pôde ver Jesus Cristo, a glória de Deus, ele pode ver o futuro ali, o Calvário, através daquele cordeiro. Ou seja, quem não teve o entendimento ainda do Calvário, da obra que Jesus consumou lá na cruz do Calvário, não pode entregar o dízimo e tampouco a vida, porque antes do dízimo vem a própria vida, de acordo com 2 aos Coríntios, capítulo de número 8. 2 aos Coríntios, capítulo de número 8, e o versículo é o 5, diz o seguinte, 8 de 2 aos Coríntios, 5, muito bem, diz assim: e não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos primeiro ao Senhor, depois a nós pela vontade de Deus. Então, primeiro se entrega a Deus, primeiro a gente se rende totalmente a Deus, depois a gente vai entregar aquilo que pertence a Deus. Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Para ir concluindo, Jesus ele não proibiu a prática do dízimo, ainda que nós saibamos que nós não somos obrigados legalmente a praticar o dízimo, mas praticamos por um dever moral, conforme eu abordei aqui, no princípio da moralidade que transcende a qualquer legalismo. Mateus 23 diz o seguinte: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, tendo negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas, quer dizer, dar o dízimo, sem omitir aquelas: a fé, a justiça e a misericórdia. Eu termino aqui falando o seguinte: você que não gosta de dar o dízimo, e não só isso, você não é obrigado, até porque se você não tiver esse entendimento que o Abraão teve, você não vai entregar a sua vida. Não entregando a vida, logo não vai entregar o dízimo. O Abraão, quando entregou o seu filho ali representava mais do que a sua própria vida. Muito bem. Mas você insiste em não apenas entregar o dízimo, mas criticar e satanizar aqueles que entregam. Isso é perigoso, especialmente você que está nessas redes, nessa plataforma do WhatsApp. Isso é muito comum, porque eu tenho acompanhado bem essa questão. Acontece o seguinte, preste atenção. De acordo com Efésios 5:5 e Colossenses 3:5, Efésios 5:5, Colossenses 3:5, lá a Bíblia diz que o avarento é idólatra. E coloca este idólatra no mesmo nível de imoralidade, tal qual o prostituto, o impuro, enfim, o imoral. Deus equipara a esses vícios terríveis e abomináveis. Por quê? Porque a idolatria é um dos pecados mais terríveis aos olhos do Senhor. E o que é que acontece com o idólatra? A Bíblia é muito clara em dizer que ele ficará fora do reino de Deus. Fora do reino de Deus. Então, quer dizer, o sujeito pode conquistar o mundo todo, diria Jesus. Conquistar entre aspas, porque, de acordo com Lucas 16, versículo 1, tudo pertence a Deus. Um certo homem muito rico, que representa Deus, pediu as contas a um certo administrador infiel. Aquele administrador pode ser qualquer um de nós. Quando não damos a Deus aquilo que pertence a Deus. E aí,
quando Deus chamar e cobrar a nossa alma, como cobrou na parábola, a alma daquele avarento e dizia: louco, se te pedires a tua alma hoje, o que tens preparado para quem será? Como será naquele dia? Fica aqui, portanto, esta reflexão. 3 princípios que, ao meu ver, têm fundamento bíblico para nós continuarmos entregando os nossos dízimos e ofertas na casa do Senhor no nosso tempo. Princípio número 1, princípio da moralidade cristã, da moral cristã. O princípio número 2, o princípio da semeadura. A gente colhe o que planta, seja bem ou seja o mal. E o princípio do ato profético que Abraão ali pôde fazer apontando para a cruz. Valério Pontes, se inscreve, compartilha, vamos juntos evangelizar o mundo. Amém.